Fala aí galera, eu sou o T e o medo paira sobre as cabeças dos coitados jogadores de Yu-Gi-Oh! E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar mais uma vez sobre alguma das novidades da nova coleção Main Collection que vai ser lançada no ACG daqui a pouco, Blazing Dominion. Ah, T, por que você tá comentando tanto sobre cartas que ainda nem vai demorar pra chegar? Sim, a Main Collection Blazing Dominion é a próxima Main Collection do OCG e pra nós no TCG só chega em maio. Antes disso, tem as cartas de Burst Protocol pra poder chegar. Ah, então tem que falar de Burst Protocol. Eu já falei sobre um monte de cartas, dá uma olhada nessa playlist aqui em cima, que tem as cartas de Burst Protocol. Daqui a pouco, quando estiver mais perto de lançar a coleção, eu volto pra dar uma recapitulada pra ficar mais fresco na tua cabeça. Por hora, eu tô comentando sobre essas novidades do Blazing Dominion, a próxima Main Collection do OCG. Eles lançaram uma carta agora que instigo mesmo nas pessoas, porque é uma carta que trabalha com o Tribute Summon. Geralmente o Tribute Summon não traz nada de benéfico pra gente, porque é um estilo de jogo muito intrínseco ligado à forma de se jogar via anti-meta, porque se a jogada de um deck funciona via Tribute Summon, teoricamente o Special Summon passa a não ser tanto uma realidade, o que faz com que ele acabe usando geralmente de cartas Floodgate. Geralmente os decks de Tribute Summon são muito atrelados a isso, então qualquer carta que dê suporte para Tribute Summon acaba sendo uma carta meio escrota e a gente fica com medo de levar Floodgate na boca, seja via Trap Floodgate ou monstros com efeito Floodgate. Nem sempre é assim que funciona. Eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando sobre o deck do True Draco e desmistificando um pouco sobre ele ser apenas um deck de Floodgate. Era um deck que tinha muito mais do que isso, se você quisesse jogar dessa forma, só que geralmente as pessoas tendem a ir pro caminho mais fácil de o que eu faço para ganhar o jogo com uma Floodgate X. Essa carta propicia isso. É um problema? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Então, meus amigos, a carta é essa menininha aqui. Nos vídeos que eu postei aí recentemente, a galera comentou para eu poder falar sobre essa carta, que é um Link 2 genérico, tá? Ela é feita com 2 monstros de efeito, então 2 monstros genericamente chegam nessa menininha aqui. Então, o Link 2 genérico, fada, que tá vindo agora no Blazing Dominion, tá? Então o efeito dela é o seguinte: uma vez, enquanto esse Link invocado card está face up no campo, você pode normal summon um nível 5 ou maior monstro sem tributo. É importante dizer que esse tipo de efeito contínuo, que deixa você fazer um summon de alguém sem tributos, não é um efeito que te dá um summon extra, tá? Então isso não é um summon extra, é que você tem um normal summon no turno. Se você vai fazer o summon de um monstro que requer tributo, você pode fazer o normal summon dele sem tributar, o que pode sim ser útil, tá? Então, mas é importante dizer que isso não é o normal summon extra. Agora, o segundo efeito dela dá, porque ela diz que durante a main phase, Quick Effect, então nas duas main phases você pode fazer isso, você pode ativar esse efeito. Imediatamente depois que o efeito resolve, você pode normal summon um Dark Monstro, então você ganha um normal summon a mais com essa carta. Não sei se você lembra, mas não precisou muito pra Konami banir um monstro que fazia algo semelhante, que é o Nightmare Goblin. Os Nightmares tiveram uma bateria de monstros banidos em determinado momento do jogo, então no meta do Golki, e lembrando, tá, o meta do Golki colocou em voga de fato a gente jogar hard com links genéricos, porque o meta anterior que a gente tinha com muitos links era do Spyro, só que no Spyro não tinha muitos links bons pra fazer. O Spyro fazia muitos links, mas não tinha link bons pra fazer. O primeiro meta que a gente teve com um monte de monstros link realmente bons foi o meta do Golki, que teve lá a coleção do... Caralho, agora eu vou esquecer o nome da coleção. Flood, Flames of Destruction, né? A coleção lá de maio de 2018. Ela trouxe algumas coisas boas, e dentre elas os Nightmares. Então trouxe os links dos Nightmares. E por que eu tô falando disso? Porque foi quando a gente começou a ver com muito fervor umas extra links sendo feitas, e extra links com muita qualidade. Não só isso da extra link, mas com alguns efeitos meio que impeditivos muito chatos, e era de monstros que você fazia como sendo toolbox. Então eram monstros que eram toolbox, ao mesmo tempo faziam extra link, ao mesmo tempo dava proteção para as tuas jogadas, né, e para tua endboard. O Nightmare Goblin, por exemplo, é um dos monstros que, porque o cérebro descarta pra matar monstro, beleza, eu tô indo primeiro, isso não tem viabilidade. A Phoenix eu fazia descartar e matar um Spell Trap, isso não tinha viabilidade. O Goblin tinha, porque ele entra, descarta uma carta e me deixa dar um normal summon extra. Além
disso, o efeito dele, se ele tá cola-linkado, é que nenhum jogador não podia escolher monstros, né, cola-linkados, com efeitos. Então, isso era impeditivo, porque não deixava eu dar alvo nas cartas do oponente pra tentar quebrar a mesa dele, ao mesmo tempo em que era um bicho que eu fazia que me dava um summon extra. Então, links que geram summon, mesmo sendo o normal summon da mão, tende a não ser uma parada muito legal pro jogo. E, na verdade, é grande parte de tudo que a gente tem de ruim, de eu transformar a jogada de monstro que tá no campo, sem investimentos extras, trocar os monstros do campo que eu já usei efeito pra fazer um bicho que vai me dar mais um summon. É muito escroto. Então, eu só coloquei o Goblin pra mostrar isso de exemplo pra vocês. Beleza, o Goblin tem um plus de me impedir alvos. Ok, eu entendo isso. Mas é um monstro que entra e te dá um summon normal, extra, né? Então, gera normal summon. E foi banido, tá? Foi banido, beleza. A gente, no TCG, é claro, porque no CG ninguém se importa, né, em mexer em saúde de jogo. Aqui, esse monstro me lembra um pouco essa vibe, só que ele só faz isso pra Darks, não é pra monstros genericamente igual o Goblin faz, beleza? Enquanto o Goblin ainda cola em cada e ainda comprava uma carta, era completamente fora de controle. Enfim, durante a sua end phase você pode revelar qualquer número de monstros na tua mão, coloque elas no fundo do deck em qualquer ordem e ainda você compra cartas. Então assim, o propósito desse monstro é muito claro. É um monstro que eu vou trocar os meus monstros do campo que já fizeram efeito pra fazer ele vai me dar um normal summon extra. Se for um bicho grande que tende a ser mais complicado de eu colocar no campo, tem alguns monstros que só trigam quando são normal, né? Então, só o fato de eu ganhar o normal summon a mais, por exemplo, eu posso ter 2 Tour Guide. Tem alguns monstros que são assim, tá? Só caso você não lembre. Tem alguns monstros que são assim, que o fato de o normal summon ser sagrado e ser só uma vez por turno que você faz, eles não restringem a quantidade de vezes que você triga o efeito de normal summon do monstro, porque geralmente você só tem um normal summon. O Tour Guide é um deles, tá? Só pra simbolizar o que eu tô falando, o Tour Guide é um desses monstros que, olha só, ele foi feito no intuito de, quando ele é normal invocado, você faz summon de um nível 3 Fiend da tua mão ou deck, mas nega os seus defeitos e ele não pode ser usado como link material. Não tem dizendo que é uma vez por turno, porque não precisa, porque o Tour Guide só faz normal summon uma vez porque você só tem um normal summon. Agora, se eu faço um Tour Guide que entra, invoca um Sangan, eu linko, faço esse link novo, o Sangan trigger, eu pego um Tour Guide, ele deixa me dar normal summon extra? Não importa. Mas se eu faço esse cara aqui, ó, e ela me deixa dar um normal summon extra de um Dark, eu posso baixar o normal summon de outro Tour Guide, ele também vai dar efeito. Não são poucos os monstros que tem característica como essa, tá? O Spellbook, Magic Prophecy, o Aleister, né? O Aleister também não é uma vez por turno. Então o Invoked também não é uma vez por turno. Isso que eu ainda não estou falando da parte Floodgate, tá? Estou falando da parte de jogabilidade, ó. Se esse card é normal invocado ou flipado face up, você pode assinar um Invocation deck pra mão. Ele não tem restrição dizendo que é uma vez por turno. Por quê? Porque eu só tenho um normal summon, então faz sentido, entende? O Joker, né? O Performapal Joker também tem essa mesma característica. Ele só triga quando ele é normal, mas não diz que é uma vez por turno. Porém, eu só tenho um normal summon pra fazer, então tem essa parada. Eu só quero deixar claro isso aqui, tá? Essa menina te deixa dar um normal summon pra jogar. Enquanto eu tô indo jogar, eu posso dar um normal summon extra de um bicho que trigaria só uma vez porque eu só tenho um normal. Agora eu posso trigar 2 vezes, o que é um pouco roubado, mas enfim. Aí ela tem a proposta de ficar na mesa. Ela não é necessariamente endboard, mas ela te permite te dar um normal summon no turno do oponente, o que teoricamente corrobora com o fator do Yu-Gi-Oh! Contemporâneo de jogar no turno do oponente, o que particularmente eu gosto, porque as interações não ficam paradas no campo. Não é uma endboard que eu faço e tá aqui, lide com a minha mesa, enquanto eu joguei em volta de board breaker, papapá, eu tenho um counter, eu tenho efeito no cemitério, esse tipo de coisa, entende? O fato de eu ter que me esforçar pra fazer uma jogabilidade indo e no turno do oponente também, pra poder interagir com ele, eu gosto, porque dá valor pra sexta carta, dá valor pra um Belly, pra um Ash, pra um Ogre comprado atrasado, esse tipo de coisa, entende? Então eu acho isso ok. Se isso vier com pensamentos saudáveis, eu tô tranquilo de, vai que a Konami quer fazer um deck que tem esses efeitos de normal summon, que triga normal summon no turno do oponente, que eu passo a ser tupado, né, com essa mina no campo, algum bicho de um arquétipo X, uma mina na mão, que eu vou baixar o normal summon, vou invocar alguém que vai interagir. Seria legal. O ponto é que provavelmente não é o que vai acontecer. Ela tem esse fator de poder embaralhar as cartas da tua mão pra comprar mais cartas, o que corrige algumas coisas, mas enfim. Então, imediatamente, o que as pessoas pensam isso quando vê essa carta? Pensa em dar um summon extra do Tour Guide pra fazer efeito? Não. Pensa em dar um summon do Alex pra fazer efeito? Não. Pensa em ter alguma coisa a mais tipo Goblin pra fazer jogada? Não. O que a galera tá pensando é em baixar o Ventus Fiend, porque o Ventus Fiend é um bicho Dark Floodgate, ele não pode ser special invocado, e aí ele pode ser invocado sem tributo por causa do efeito contínuo dela, tá? Você invocar ele sem tributo, e o efeito dele não tem a ver com monstros serem tributados, né? O efeito dele só tem a ver com você
botar ele no campo, e ele não pode ser special, então ele tem que ser normal. O efeito contínuo dele é, nenhum jogador pode special summon monstro, então eu posso tentar fazer a minha jogada ficando livre pra fazer special summon, pra dar os efeitos dos meus monstros, e aí se tiver alguma forma de eu buscar e deixar o Vientes Fiend na minha mão e esse Link no campo, eu tenho todas as minhas interações que eu já fiz, e aí eu vou lá e dou o efeito dessa menina, posso baixar o normal summon sem tributo de um nível 5 ou maior, e eu posso fazer o normal summon quick, e aí eu posso baixar esse Vientes Fiend no meu turno do oponente, então eu já tenho uma mesa montada, e ainda vou ter uma Floodgate que diz que nenhum jogador pode special summon monstros, então é bem pau no cu, eu sei, isso aqui dá medo e é muito escroto, muito injusto, isso não pode existir. Tem outros monstros que têm efeitos parecidos, né, mas eles são luz, tipo o Vance Ruler, ele é luz, então não pode ser invocado pelo efeito daquela menina, ela deixa eu dar o normal summon dele sem tributo, tudo bem, mas ela não me deixa invocar ele no turno do oponente. Nós temos também o Majesty Fiend, e inclusive isso até pode ser bom o suficiente, né, o fato de a gente fazer uma jogada que busca o monstro, que não precisa ser Dark, eu posso fazer o normal summon de um monstro sem tributo, mas eu só posso fazer eu tô restrito a fazer um summon de um Dark se for o efeito quick de eu fazer um summon extra. Se a minha jogada não gasta normal e eu consigo buscar um bicho Floodgate, tudo bem, eu posso fazer o normal summon sem tributo se eu passar por essa menininha aqui. Precisa disso? Talvez não, mas enfim, né? O Vance Ruler, ele é buscável porque ele é fada, né? Então Benten pode buscar ele. Nós temos o Majesty Fiend, que tem um efeito Floodgate foda, mas ele é luz, então a menina lá não pode baixar ele. E o Majesty Fiend ainda é mais escroto porque ele é buscável, né? Lembra do Fiend Smith? Que você descarta o Engrave e pega um Tract? O Tract pode pegar qualquer Light Fiend. O Majesty Fiend é um Light Fiend, então você pode buscar ele com o Tract, o que é bem escroto. Mas ele não tá meio que na equação de medo da galera por enquanto, né? Então, enfim, mano, é bem escroto, eu não gosto dessa carta. Acho desnecessária ela, porque geralmente ela vai ser pensada pra ser usada de maneira Floodgate, de maneira de ganhar o jogo flipando carta porque sim, e eu não gosto desse tipo de carta, tá? Agora, se você estiver disposto a jogar Yu-Gi-Oh!, ela pode me ajudar? Pode. Eu não consegui pensar em muitos decks que vão ser muito beneficiados por ela. Pensa um deck de tributo, o Flanders não faz ela. O Monarch eu acho que também não vai fazer ela, porque é melhor usar a Floodgate que não pode deixar a carta no meu extra deck. Pode ser que ajude você fazer essa menina pra dar um summon extra e poder baixar um Kaios ou um Erebus no turno do oponente. Pode ser que role, porque é mais fácil eu fazer ela do que eu ter a Trapt, né? Eu acho que é o Erupt que me deixa fazer o normal summon no turno do oponente, porque é a Ether, que é a interação do Monarca, ela vem da mão e beleza. Mas o Erebus eu não consigo baixar no turno do oponente sem ter a Trap, que me deixa fazer isso. Talvez, se tiver uma forma de eu encaixar isso no Monarca, pode ser bom, porque eu vou ter Erebus Quick no turno do oponente, o que é ótimo, tá? Para o Monarca. Ignorando o fator Floodgate, porque o Monarca sim pode buscar o Vance Fiend, tá? Aí o Monarca sim pode buscar o Vance Fiend pra poder baixar ele no turno do oponente com o Link, e de repente isso pode colar de algum jeito, então... escroto. Mas o deck que eu consegui pensar que faz jogadas é o Dark Lord. O Dark Lord é o deck que pode fazer jogada com essa menina e é interessante, muda, tá? Eu já tenho um vídeo no canal comentando sobre o suporte Dark Lord, mostrando o combo de como que você usa, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima se você quiser. Aqui eu só vou fazer a jogada, tá? A gente vai começar com esse cara, que é a carta nova que vem em Bush Protocol e que é o One Card Combo, e aí eu preciso de um descarte. Normal summon desse amigo aqui vai trazer do deck o Gulgata quando entra cria 2 tokens, então toma, tum, tum, eu junto meus dois amiguinhos e faço a Condemned Witch, né? A Condemned Dark Lord, perdão. Não dou o efeito dela ainda, é claro, eu dou o efeito do Gulgata, né? Que cai no cemitério e busca uma carta Dark Lord aqui do deck pra mão. Beleza, eu peguei a spell que faz fusão. Ativo ela, ela funde meus 2 tokens, né? Que são de nível 6, pra poder fazer aqui o novo Dark Lord, o Evan Star. Ele entra, dá efeito e eu posso setar uma Trap e uma Spell Dark Lord do meu deck. Isso aqui, no combo normal, sem esse link novo, eu teria que setar já a Trap Dark Lord de interação, tá? Então eu ia setar aqui, ó, alguma Trap de defesa de interação. E aí eu vou ativar o... Eu tô pegando o combo certo? Deixa eu ver. Eu acho que eu não peguei o combo certo. Deixa eu partir pra próxima jogada aqui, ó, que é igual, tá? Então, normal summon do cara, faz o Gulgata, cria 2 tokens, mais uma vez, faz Condemned Witch, o Gulgata dá efeito, pega a Dance, que é a spell de fusão, ativa a Dance, fundo, faça esse cara. Beleza, agora sim, efeito dele pra setar as cartas do deck. Aí é o seguinte, ó, geralmente a gente vai setar aqui a Trap, que vai ficar setada já no campo. Eu vou escolher uma Trap pra setar e uma Spell pra setar. A Spell eu vou usar pra jogar, a Trap fica setada pra ser defesa. Então, você pode pegar essa Spell aqui, essa Trap, né, que nega o efeito de um monstro, essa Trap que mata uma carta, ou essa Trap aqui que toma o controle de um monstro do oponente. Eu escolho uma delas
e seto. A outra trap eu vou buscar descartar com a Eggshell e comprar duas pra eu ter o efeito da trap no cemitério. Agora muda um pouco, porque eu posso setar essa trap Dark Lord aqui junto com o meu spell do deck. Essa trap, ó, o nome dela é Fallen Angel in Darkness, mas ela é tratada como Dark Lord. O efeito é que eu mando uma fada da minha mão face-up do campo pro cemitério pra fazer summon de um Dark Lord da mão, deck ou banimento ignorando as condições. Então é uma carta interessante que vai servir pro propósito dessa jogada aqui. Eu vou passar com o endboard da menina que me deixa fazer tributo, então isso indica que eu vou fazer mais jogadas no turno do oponente, tá? Então eu seto aqui a minha spell, que eu ativo agora a Condemned Dark Lord, descarto uma carta e pego a Eggshell, que se descarta junto com a carta Dark Lord pra comprar duas, e aí eu pego a Banishment. Geralmente com a Banishment, eu não ia pegar o Contact aqui, né? Geralmente, eu ia, ao invés de pegar o Contact, eu ia pegar uma das duas traps, porque aí eu ia passar com uma trap setada pra interagir, e outra trap eu ia descartar com uma Eggshell pra dar efeito Dark Lord no campo, de copiar o efeito da minha trap. Geralmente é isso que eu faria, mas agora eu vou fazer diferente. Ao invés de pegar as traps, eu vou pegar essa spell que invoca alguém do cemitério, porque eu tenho que ter um corpo extra aqui, tá? Agora, eu vou linkar, vou dar o efeito desse cara agora, perdão, pagar 1000 de vida, embaralhar a spell, copiar o efeito dela, agora sim eu pego a trap, que eu posso dar efeito da Eggshell, descartar e tal, mas não é isso que eu vou fazer agora, tá? Vou voltar elas aqui, ficar com a trap na mão que eu vou setar, então essa trap eu seto pra ser defesa, essa trap vai ser jogada no turno do oponente. Beleza, agora eu linko a fusão junto com o bicho que eu revivi pra fazer essa mina nova, e aí ela tem o efeito de me deixar dar o Normal Summon extra, e Normal Summon extra de nível 5 maior sem tributo, então eu invoco a Eggshell, que eu não tinha como invocar pro campo nessa jogada. O que a Eggshell faz? Todo Dark Lord grande tem o efeito de copiar uma Spell Trap do cemitério, então é legal que eu tenha esse summon extra da Eggshell pra fazer. Eu dou o efeito dela agora, pago 1000 de vida, embaralho as cartas aqui do cemitério, né, uma delas, embaralhei a Spell Reborn, invoquei esse cabo aqui, seto a minha trap e passo o turno. Eu posso juntar duas fadas pra fazer o Orange não, né, o Herald, que nega a carta. Na verdade, antes de passar o turno, eu tenho que dar efeito ali do bicho no cemitério e pegar o Gulgata pra minha mão, tá? Porque é importante pra essa trap aqui. Beleza, no turno do oponente eu dou o efeito da minha trap, descarto o Gulgata, invoco o Dark Lord do deck, eu posso invocar o Ukobek, agora eu trigo o Gulgata, trigo o Ukobek. O Gulgata busca um monstro Dark Lord do deck pra minha mão, aí eu pego o Morningstar, e o Ukobek joga uma trap Dark Lord do deck pro cemitério pra eu copiar o efeito dela. Nesse momento eu tenho uma trap setada, que eu gostaria de copiar o efeito dela. Eu tenho uma trap no cemitério que eu joguei com o Callback, que eu deveria copiar o efeito dela. Eu tenho mais uma trap que eu posso copiar o efeito dela e uma spell. Então eu tenho 4 cartas pra copiar o efeito no cemitério. Mas pra isso, eu preciso de 4 Dark Lords diferentes que façam isso. Esse Dark Lord copia, esse Dark Lord copia. Então eu tenho 2 monstros que copiam pra 4 cartas que precisam ser copiadas pra eu interagir. Tá faltando. É agora que a gente joga, né? Porque agora eu posso fazer o Herald aí, mas eu dou o efeito da minha trap. Tributo o Callback, copio o efeito dela e tomo o controle de monstro do oponente. Beleza. Eu posso dar efeito desse cara aqui, ó. Copia, paga 1000, copia a trap do cemitério. A trap que eu vou copiar é essa. Eu não copio o custo, só copio o efeito pra poder invocar um Dark Lord do deck, né? Daí eu trago o Nashten. Por quê? Porque o Nashten é mais um Dark Lord que copia efeito. Beleza. Agora eu dou o efeito dessa menina aqui, que me deixa fazer um tributo. Eu posso tributar o Morningstar. Tributo 2, toma. Eu posso tributar o monstro do oponente que eu tomei controle também com essa carta, né? Efeito do Morningstar, quando ele entra por tributo, eu posso invocar um Dark Lord da minha mão ou deck, né? Se esse card é Tribute invocado, você pode expressar um Dark Lord monstro da tua mão e o deck pelo número de effect monstro que o oponente controla. Caralho, tá aí. Então eu posso invocar uma cacetada de Dark Lord. Eu trouxe aqui mais um Dark Lord que eu uso Quick pra copiar efeito. Então agora eu tenho 3 Dark Lord pra copiar efeito aqui, né? Dou efeito Naster, pago 1000, copio uma trap, dou efeito, copio essa trap aqui, ó, coloquei o contador nela, então eu dou take no monstro do oponente, não tem espaço aqui, mas eu poderia fazer, efeito de mais um Dark Lord, copia mais uma carta, efeito da Eggshell, copia mais uma carta, aí eu fundo com o Morningstar, faço esse cara que entra, dá efeito, mata todas as cartas do oponente, papapá. Então eu mudei um pouco a forma de jogar, então assim, se você quer olhar pro copo, se você quer olhar pro bagulho de, beleza, essa carta me ajuda a jogar, dando normal summon de Aleister, de Turgide, pode pensar, mas eu vou jogar melhor no Dark Lord, beleza, pode ser o caso, mas geralmente não é pra isso que ela vai ser usada pra fazer Vents Fiend e tal, só que não é buscável, não é confiável em como a gente vai fazer isso. Só o fato de existir, eu não gosto, porque alguém vai achar uma forma eficiente, e pode ser que a Konami lance uma carta que busque ele, porque a Konami é doida, a Konami é maluca, então não gosto dessa carta, mas ela existe e você precisa saber que ela existe. Valeu, falou e até mais.